Você já parou para pensar no que realmente acontece antes de um carro elétrico tocar a estrada? Não estou falando de apertar um botão numa fábrica. Estou falando de descer ao centro da Terra, de transformar pó em potência, de ensinar uma máquina a pensar antes de andar. Esta é a história que ninguém conta, até agora. Abaixo dos desertos de sal mais secos do mundo, existe um tesouro líquido. Água carregada de lítio, o elemento que transformou a indústria automotiva para sempre. O Triângulo do Lítio, entre Chile, Argentina e Bolívia, concentra mais de 60% das reservas mundiais deste metal leve e altamente reativo. A extração é lenta, paciente. A salmoura é bombeada de aquíferos subterrâneos e despejada em enormes tanques de evaporação. O sol faz o trabalho, 12 a 18 meses depois. O que resta é um pó branco, carbonato de lítio, a matéria-prima que dá vida às baterias. Mas o lítio é só o começo. Um carro elétrico moderno precisa de cobalto para a estabilidade da bateria, níquel para a densidade energética, manganês para a segurança térmica, grafite para o ânodo, cobre para toda a fiação e terras raras como neodímio e dispórcio para os ímãs do motor. Cada elemento vem de um canto diferente do planeta. O cobalto, das minas da República Democrática do Congo. O níquel, da Indonésia. As terras raras, quase exclusivamente da China. Um único carro elétrico é um mosaico geológico global. Enquanto as baterias precisam de química exata, o corpo do carro precisa de força bruta. Alumínio fundido a mais de 660 graus Celsius é moldado em chapas finas, mas incrivelmente resistentes. Aço de alta resistência é estampado em prensas de 5.000 toneladas. O impacto faz o chão tremer. Cada painel é calculado para absorver impacto e proteger os ocupantes e a bateria que vive abaixo deles. A estrutura de um carro elétrico não é apenas um esqueleto, é uma fortaleza. Se o carro é o corpo, a bateria é o coração. E fabricar esse coração exige a precisão de uma cirurgia. Estamos numa sala limpa, classe 10.000. Aqui, uma única partícula de poeira pode comprometer uma célula de bateria inteira. A temperatura é controlada a 25 graus. A umidade, abaixo de 1%. Máquinas enrolam camadas mais finas que um fio de cabelo. Ânodo de grafite. Separador de polímero. Cátodo de lítio, níquel, manganês, cobalto. Cada camada tem uma função. Nenhuma pode falhar. O ânodo recebe os íons de lítio durante a carga. O cátodo os libera durante a descarga. E o eletrólito é a estrada por onde os íons viajam. Bilhões deles, a cada segundo. Milhares de células são agrupadas em módulos. E os módulos formam o PEC, o bloco monolítico que ocupa todo o assoalho do carro. Solda a laser une as conexões. Sensores térmicos são instalados em cada módulo. Um sistema de resfriamento líquido serpenteia entre as células, como veias num corpo. Se uma célula superaquecer, o sistema isola ela em milissegundos, sem hesitação, sem perguntas. O PEC finalizado pesa cerca de 500 quilos. Ocupa quase 3 metros de comprimento. E guarda energia suficiente para mover 2 toneladas de metal por mais de 500 quilômetros, em silêncio. O BMS é o cérebro da bateria. Mas de nada adianta toda essa química sem inteligência. O BMS, Battery Management System, é o cérebro que monitora cada célula individualmente. Tensão, temperatura,
Corrente. Estado de carga. Ele equilibra as células para que envelheçam juntas. Ele decide quando carregar mais rápido e quando desacelerar. Ele é a razão pela qual uma bateria dura 500 mil quilômetros, em vez de 50 mil. Sem ele, cada célula seria uma bomba relógio. Com ele, é um relógio suíço. Um motor de combustão tem mais de 2.000 peças móveis. Um motor elétrico, cerca de 20. Essa simplicidade é sua genialidade. No centro, um rotor com ímãs permanentes de neodímio gira a até 20.000 rotações por minuto. Ao redor, bobinas de cobre no estator criam campos magnéticos que empurram e puxam o rotor numa dança invisível. Torque instantâneo. Zero atraso. Eficiência acima de 95%. Enquanto um motor a combustão perde mais da metade da energia como calor, o motor elétrico transforma quase tudo em movimento. É elegante. É brutal. É o futuro. A bateria fornece corrente contínua. O motor precisa de corrente alternada. Quem faz essa tradução é o inversor. Um bloco de silício do tamanho de uma caixa de sapato que chaveia a corrente milhões de vezes por segundo. Transistores de carboneto de silício operam a temperaturas extremas e perdem menos energia como calor. É a joia da coroa da eletrônica de potência. E tem mais. Quando você tira o pé do acelerador, o motor vira um gerador. A energia cinética que seria desperdiçada como calor nos freios volta para a bateria. Chama-se frenagem regenerativa. Em uma descida de 1 quilômetro, o carro recupera energia suficiente para percorrer mais 300 metros. Cada frenagem é uma pequena recarga. Tradicionalmente, a parte traseira de um carro era feita de 70 peças diferentes, soldadas e parafusadas uma a uma. Semanas de trabalho. Hoje, uma única prensa de 9.000 toneladas injeta alumínio fundido num molde e produz a peça inteira em 90 segundos. Chama-se Giga Casting. Uma peça, 0 soldas. Redução de 40% no custo dessa seção. A prensa é tão grande que ocupa um prédio inteiro. O metal líquido entra brilhando como lava. A peça sai fumegante, perfeita, pronta. Em 1 minuto e meio, o que levava dias está feito. A carroceria entra nua numa câmara selada. Primeiro, um banho anticorrosivo. Sido feita de luz. Este é o momento da verdade. A carroceria pintada desce pela linha de montagem. O interior é instalado: painel, bancos, forração, chicotes elétricos com mais de 3 quilômetros de fio. Então vem o casamento. O momento em que o pack de bateria lá embaixo sobe para encontrar a carroceria, aqui em cima. Robôs apertam 48 parafusos simultaneamente. Motor. Suspensão. Rodas.
Em menos de 45 segundos, as rodas tocam o chão. O carro está de pé pela primeira vez. Um carro elétrico moderno roda mais de 100 milhões de linhas de código. Mais que um caça F-35. Mais que o Facebook. O software controla tudo. Da regeneração de energia ao ajuste da suspensão em tempo real. Do precondicionamento da bateria minutos antes de você chegar ao carregador, à otimização da rota para gastar menos energia. E atualizações over-the-air significam que seu carro melhora enquanto você dorme. Você estaciona com um carro, acorda com outro. Mais rápido, mais inteligente, mais eficiente. O hardware envelhece, o software evolui. Mas o software não apenas obedece, ele aprende. Redes neurais treinadas com bilhões de quilômetros de dados, reais e simulados, ensinam o carro a ver. Câmeras, radares, lidar e sensores ultrassônicos criam um modelo tridimensional do mundo ao redor. 30 vezes por segundo. O carro não apenas sabe onde está, ele prevê para onde tudo ao redor está indo. Aquele pedestre vai atravessar. Aquele carro vai frear. Aquela criança vai correr atrás da bola. Ele vê o que você ainda não viu. Antes de receber a aprovação final, cada carro passa por uma bateria de testes. Estanqueidade, chuva artificial por 30 minutos. Rolo dinamométrico, simulação de 300 km em 10 minutos. Teste de carga rápida. Inspeção por visão computacional. 200 câmeras analisam cada centímetro da pintura e dos painéis. Só então, as chaves são entregues. Ele começou como pó branco num deserto. Virou pasta química num laboratório. Foi célula. Módulo. Pack. Ganhou um motor que transforma elétrons em torque. Recebeu um corpo de alumínio moldado por gigantes. Foi pintado por robôs que nunca erram. Recebeu um cérebro que aprende a cada segundo. E agora, ele está aqui. Silenciou. Pronto. Esperando por você. A revolução elétrica não é apenas sobre trocar gasolina por elétrons. É sobre repensar cada parafuso, cada processo, cada ideia que tínhamos sobre mobilidade. Baterias de estado sólido prometem dobrar a autonomia. Carregamento sem fio pode tornar os cabos obsoletos. E talvez, num futuro não tão distante, o volante desapareça completamente. Mas essa é uma história para outro dia. Eu sou Charles Moraes e agradeço a todos que chegaram até aqui. Se você curtiu nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like. Se inscreva no Queremos Saber. Aqui não fugimos da verdade. Vamos em busca dela aonde estiver. Comente e compartilhe. Até a próxima!